Mais uma semana, o nosso encontro marcado com o Bloco. Estamos aqui, mais uma vez, chegando na tua casa para discutir aquilo que é pertinente nesses dias da nossa vida. Eu acho que uma coisa bem interessante para a gente seguir era dar mais uma pincelada na questão da Previdência Social. Eu queria aproveitar aqui, acabei de ler uma publicação que vem de encontro a isso que a gente debate aqui, que diz o seguinte: a respeito da reforma da Previdência, sou totalmente contra aos 65 anos, até uns 55 anos seria razoável, mas quero agradecer aos defensores dos fracos e oprimidos que já estão aposentados há anos e estão com 59, 60, 62 e não largam a boquinha para os mais jovens, engrossando a ideia do governo de que todo mundo será capaz de trabalhar até os 65 anos. Então, antes de sair por aí fazendo demagogia, se desliguem das boquinhas e vai aproveitar a sua aposentadoria. Parem de ser estatística para o governo nos ferrar. Tem aqui uma publicação, então, de uma pessoa nas redes sociais, eu não vou falar o nome aqui por questão de ética, mas é algo pertinente ao assunto. Por exemplo, o camarada que se aposenta, né? Tem vários motivos. O camarada que volta a se aposentar, se aposentou com um salário muito baixo, talvez inferior daquilo que estava acostumado, enfim. Mas eu queria deixar aqui o debate aberto para vocês, o que vocês acham disso? Porque acaba sendo o camarada que se aposenta e continua trabalhando, sendo sim uma estatística para o governo, para chegar a esses números. Aí o governo se pega nesse número para dizer o seguinte: bom, o cara se aposentou com 50 anos, mas voltou a trabalhar e continuou mais 15 anos. Então ele poderia ter trabalhado mais 15 anos e ficado lá na atividade, contribuindo sem ter aquele ganho. Na verdade, sempre o governo vai fazer uma conta de que quer que o cara trabalhe mais, não receba nada do governo para ficar mais lá na caixinha. O governo sempre vai fazer a conta perversa contra o trabalhador. O governo jamais vai fazer uma conta, seja o governo que for, de dizer o seguinte: não, nós vamos aposentar sim o cara com 50, 55 anos de idade e ele vai ganhar super bem, vai ter um baita salário. O governo vai fazer a conta sempre de que esse número está um pouquinho abaixo, que vai faltar dinheiro para ele, o governo, se manter, e que tem que pagar para o cara aquele número menor. Então eu achei legal a publicação quando ele fala disso aí, que as pessoas acabam reforçando a estatística do governo de que o cara podia trabalhar mais tempo. Reforça o discurso do Rodrigo Maia, que disse que o trabalhador pode ir até os 80 anos. Aqui eu achei interessante que nessa publicação aqui tem alguns comentários. Tem um seguidor do Marcelo aqui, ó. Ou reforma, ou em 2020 o país entra em recessão. A crise para a economia será pior que a de 2015 a partir de 2025. O aposentado vai no caixa sacar a sua aposentadoria e não vai sair R$1. Não é política, é matemática. A taxa de natalidade é uma pirâmide financeira insustentável. E a gente já falando aquele dia. Cada vez mais a gente está vivendo mais tempo. Quando eu era guri, uma pessoa que tinha 50 anos, ela era uma pessoa velha, era uma pessoa que não tinha mais tantas atividades. Eram raros os casos das pessoas que aos 50, 60 anos tinham disposição para as coisas. Hoje é muito normal ver pessoas com 60, 70, quase 80 anos com extrema disposição para poder curtir a sua aposentadoria. Não para trabalhar. Não vejo que essa pessoa tem que ter disposição para produzir e trabalhar, mas sim para curtir a sua aposentadoria. Então, cada vez mais que vai aumentando este tempo de vida, mais gente que o governo tem que tirar dinheiro da caixinha para pagar essa gente. A necessidade da reforma existe. Olha só, bacana é quando tem o contraponto. O contraponto, né? Aí um outro cidadão que também comentou essa mesma publicação disse o seguinte: eu não concordo. É má administração sim. É muito roubo. Eu, o cidadão que escreve aqui, trabalhei quase 30 anos e desses 30 anos, 19 foram embaixo de uma mina de carvão. E sempre me descontaram uma taxa para essa previdência, e não era pouco. E assim como eu, vários mineiros também contribuíam, e se precisei dessa previdência durante esses anos todos que trabalhei, foi uma ou duas vezes, no máximo. Então não venham colocar a culpa em nós aposentados. Nós contribuímos e um direito nosso, só falta de administração sim. Que daí vem naquilo que a gente conversou no último programa,
É que na verdade não tem como, eu não lembro qual de vocês falou, por exemplo, a contribuição de 10 hoje coloca na caixinha para um pegar. Claro. É algo que é insustentável e que é muito difícil de tu conseguir colocar isso na cabeça das pessoas. A pessoa segue falando aqui e diz o seguinte, é só falta de administração, sim. Sai governo que rouba e entra outro para roubar. E a culpa sempre do povo trabalhador. Mas vamos parar de roubar. Me perdoem, respeito todos, mas é a minha opinião. Aqui é a opinião então de um cidadão, né? É indignado. Nós temos aqui um comentário de um que trabalha, que disse o seguinte: com todo respeito às opiniões contrárias, em se tendo saúde, sendo alguém que já tinha carteira assinada desde os 14 anos, deve-se e não pode se trabalhar até sempre, e esse é o meu caso, é a minha opinião. Aqui é um camarada de 63 anos que fez esse comentário e continua trabalhando, que não está aposentado. E que não está aposentado. É complicado a gente emitir qualquer comentário a respeito da questão da administração do dinheiro. Porque historicamente no Brasil, a gente viu todas as vezes que o governo se apertou de dinheiro, o governo inventou uma forma de arrancar dinheiro da população, sempre da população das camadas mais baixas. Esse inventou já selo pedágio. Quem é que não lembra daquele selinho que tinha que colocar no para-brisa do carro para poder rodar no mês tal e no mês tal? Aí se chegou à conclusão que não era suficiente, inventaram a questão lá de kit de primeiros socorros, depois inventaram uma polêmica em cima de extintor, e depois vem a questão de pedágio, que não na verdade tudo virou lei, tudo gerou. E tudo sempre gerando despesa para o trabalhador, para aquele pequeno produtor, para aquela pessoa que ganha salário. Sempre isso está sendo assalariado. E mais uma vez o que acontece? O governo entra em colapso com suas contas, o governo utiliza mal o dinheiro, ou rouba, não sei qual é a expressão que o nosso telespectador quer utilizar, mas o governo entra em colapso no seu caixa e pensa o seguinte: de algum lugar tem que sair grana para poder botar essa coisa em dia. Mais imposto é praticamente impossível, porque a carga tributária nossa é absurda. Nós trabalhamos em torno de 3 meses e meio para pagar os impostos do ano. Então o que vai ter que ser mexido? Mexe na Previdência, porque isso é um reflexo indireto, não é uma coisa que vai dar reflexo agora, nesse momento. Então a opinião pública fica dividida, fica pensando, mas não vai mexer tanto comigo, vai mexer mais com o fulano, com o Beltrano, e vai passando o tempo, e o governo vai conseguindo largar a sua teia e aí conseguindo organizar o caixa. Mas é bem colocado por ele. O trabalhador acaba sempre pagando a conta. E toda vez que acontece isso, pela primeira vez a gente viu pelo menos uma prospecção de reforma da Previdência que diz que a contribuição de 8 vai baixar para 7,5, de 9 vai baixar para 8,75 e de 11 vai baixar para 10,86 e vai subir a dos outros. Porque toda vez o que aconteceu é que sempre queria se majorar a contribuição. Pela primeira vez aparece uma reforma dizendo que vai se minorar a contribuição, porém a gente não tem o domínio de dizer o que vai acontecer com os tempos de contribuição. Sobre isso também entra no texto da reforma a questão do abono salarial, não sei se vocês chegaram a ver. Não precisamos. Tem a questão de que trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos hoje recebem algo como se fosse um 14º salário, que é o equivalente ao PIS, o equivalente a um salário mínimo. Isso, no ano seguinte, né? Exatamente. Então essa reforma, dentro do texto, tem uma proposta de mudança. Então seria para trabalhadores que recebem até um salário mínimo, e isso geraria uma economia de 7 a 9 bilhões de reais por ano. Ou seja, um monte de gente não vai receber PIS. Um monte de gente não, se a proposta for aprovada. Né? Diminui bastante. Aproximadamente 23 milhões de trabalhadores serão afetados com essa medida se ela for aprovada. Né? Então é mais um item dentro dessa questão da reforma que aparece aí, né? Então, para quem trabalha com carteira assinada, quem trabalhou com carteira assinada pelo menos 30 dias no ano anterior, né? Que vai receber. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe qual a conta que eu sempre faço quando eu olho a televisão? Quando aparece o Palácio do Planalto, quando aparece uma cena da Câmara dos Deputados, eu sempre faço uma conta assim, eu olho aquele monte de gente ali na tela da televisão, conto mais ou menos 70, 80 pessoas e faço a conta. Cada cara desse ganha 30 mil. Ali naquela telinha da televisão, no momento está olhando ali no Jornal Nacional, uma discussão, um debate, e cada cara daqueles ali tem 30 assessores ganhando 30 mil. Quanto é que custa aquela máquina toda? Eu multiplico isso pelos estados brasileiros, pelos municípios brasileiros,
E quem é que paga essa conta toda? É o trabalhador da base da pirâmide. É ele que vai ter, com a sua contribuiçãozinha, pagar toda essa despesa governamental e, além disso, sobrar dinheiro para manutenção da sua aposentadoria. Na verdade, nós temos uma máquina muito cara. Nós temos esses dias ainda comentei com alguém, nós temos um elefante enorme e aquele bando de formiguinha carregando o elefante. E de vez em quando o elefante dá uma cuspidinha para baixo, mata um monte de formiguinha, mas não dá nada, porque vem outro monte de formiguinha no lugar e continua segurando o elefante e ele vai carregando de vez em quando uma melancia para botar na boca dele para poder alimentar o elefante. Essa conta, a previdência para mim é mais ou menos esse desenho disso aí que acontece. A grande queixa de todo mundo é porque que sempre mexe na base da pirâmide. Na base da pirâmide. Por exemplo, dentro desse mesmo raciocínio, começando pelo Poder Judiciário, Poder Executivo e Legislativo, os três esferas do poder, é um absurdo quando tu vê que tem restaurante para atender uma determinada classe, entendeu? Com gastos abusivos, eu não vou nem falar absurdos. No meu ponto de vista, isso chega a ser abusivo. E é claro que daí a pessoa sempre vai ter a reclamação, nós vamos deixar isso para o próximo bloco. Estamos encerrando então aqui, vamos um rápido comercial, logo a gente está de volta.